Chapano, justamente com o Gnome Mito Live, trazendo para vocês as últimas informações da política. Ele saiu lá pelo canal do Mestre Jim, nós estamos trazendo aí para vocês. Não esqueça de ativar o sininho, fazer as contribuições pelo Pix e se inscrever. Então vamos lá para mais uma live com o Dr. Oscar Chapano, espero que vocês gostem. Uma só. A casa caiu, estão anulados todos os processos assinados. O robô que assina imita a assinatura deste falso indivíduo que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Está tudo anulado. Vai preso Pacheco Lira, o cacique Raoni, os extras da TV Globo, da TV CNN, que levaram os extras a se fartar como soldados, também soldados da Presidência da República, a fazer a escolta dessa superprodução gravada em vivo direto para todo o planeta. Anteciparam esta produção, alegando que iam usar as dependências de Brasília para um filme. E efetivamente um golpe dado por esta engenhoca. E vocês todos cometeram um crime grave contra a soberania da pátria Brasil, vendendo seus bens, sua água, sua fauna, sua flora, e principalmente levando à escravidão o povo da República Federativa do Brasil. E também estabeleceram em Brasília que não tem averbação de capital administrativa, foi mandada para o Pará, e estabeleceram a soberania da China a despachar desde o hotel Domotree, em Brasília, totalmente ele como se fosse o Estado independente, onde está estabelecida a soberania da China, desde o dia 11 do 11, ou seja, de novembro de 2025, administrar a República Comunista China, e que eles agora tomaram posse das terras do Brasil, porque está tudo confiscado pelo governo chinês, que está se cobrando de portos, aeroportos, terras, cidades, estados, e que a Rússia, estabelecida em Venezuela, conjuntamente com 17 países do narcotráfico, sendo 10 fronteira seca, 17 mil quilômetros de fronteira seca com o Brasil, a reivindicar estas terras pertencentes aos povos indígenas, alforriados por essa falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva.
que deu a independência das nações índias do Brasil nos territórios da Amazônia. Estão todos levados ao pelotão de fuzilamento por crime lesa pátria, a república do povo brasileiro e os seus aborígenes. Não pode ser vendido, não pode ser permitido ao estrangeiro a querer submeter as terras ao delipêndio do povo brasileiro. Estamos com todas as tropas multinacionais estabelecidas de 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial, do Tribunal Internacional. Estamos em guerra atômica nuclear mundial. Já determinamos a prisão dessa falsa identidade que ocupa a presidência da República do Brasil, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva Alckmin. Todos os membros da primeira corte do Supremo Tribunal Federal, o pleno da primeira turma, estão dizendo que vão estourar com as capitais que não obedecerem ao Hamas, ao Hezbollah, ao Irã, à Turquia, à China, à Rússia, à Norte-Coreia, que quiseram estabelecer a Polícia Federal a ser o gestor da administração contra o combate das facções terroristas já identificadas. Este é o relatório, meu senhor. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, juiz, corregedor internacional, arbitral, interventor pelo Tribunal Penal Internacional em vários estados, da investigação global da ONU, 196 países, também com trânsito na Sura muçulmana. Eis o relatório. Juiz Oscar Aníbal Chiappano, tem aqui umas perguntas, é claro que é do chat GPT. Eu só vou fazer pergunta porque é que tem mais segurança pra gente. Ok, juiz? É chat GPT. São 20 perguntas. Não quer dizer que vai ser as 20 perguntas. Se tiver possibilidade de passar em... Estamos aqui novamente com a graça de Deus, trazendo as últimas notícias na palma da sua mão. Notícias de utilidade pública, nacionais e internacionais, com foco no que realmente importa para o cidadão do bem. A COP30 está um caos. Os povos indígenas expressam indignação, denúncias de manipulação política, interesses, excursos e pressão internacional. E, enquanto isso, vemos Lula e Moraes alinhados com terroristas, traficantes e comunistas, prejudicando o Brasil dos patriotas. Também vamos falar sobre a aproximação estratégica de Trump e Bolsonaro contra os desgovernos e contra as tentativas de destruição da democracia verdadeira. E para isso, contamos com o nosso convidado especial, o sempre presente e respeitadíssimo juiz Oscar Aníbal Chiappano, juiz corregedor internação. Juiz Oscar Aníbal Chiappano, seja muito bem-vindo novamente. Ok?
Tem aqui o tema geral das perguntas, tema COP30, organização caótica. Sim, é o seguinte, isso aqui é a primeira pergunta. É a primeira pergunta. Tema COP30, organização caótica. Juiz Oscar Aníbal Chiapan, o que o senhor pode nos dizer sobre o completo descontrole dos fatos, atos e circunstâncias, ela se expõe, ela fica totalmente exposta à realidade. E a realidade é uma coisa só. É um grande balcão de negócio, onde todos querem submeter para lucrar, vender dificuldade, cobrando facilidade. Eles são os gestores opressores, medidas opressivas e imorais, para vender alvarás de soltura, vender a imunidade. Isto tudo foi descoberto em 17 países da América do Sul, da América Central e do Caribe. Se juntamos com todo o conglomerado da Europa e de todos os continentes, chegamos efetivamente em que a administração Bush, Obama, Biden, Clinton faliram com os Estados Unidos da América. Está justificado, então, que eles fizeram isso roubando todo o ouro, desde a época do Nixon, administrado até Biden. Então declararam falência. Acabou essa gestão e agora vem uma nova gestão, em que os perdedores não se dão por aludidos. Eles não têm capacidade financeira para gerir a máquina financeira rodar. Acabou tudo. Não tem mais moeda vigente que exista. Isto já foi antecipado. Não existe mais o Yuan. Não existe mais o Bitcoin. Não existe mais nenhuma ordem financeira, porque ainda não está o reset, que é no dia 1º de janeiro de 2026, onde estará estipulado qual é o lastro-ouro. O lastro-ouro é o ouro. Mas o ouro está estabelecido através do compromisso. O compromisso é um só. Uma nova gestão global, onde quem financiou sempre tudo foi a USAID corrompida. Os que quiseram se perpetuar porque tiveram medo de entregar as suas gestões consagradas ao bem comum, à defesa da população dos Estados Unidos da América. E o que eles fizeram? Roubaram! E aqui não aconteceu nada de diferente. É igual a lá, nos Estados Unidos da América. Caiu tudo. Então todo mundo agora não pode se desesperar. Tem que entender, vamos administrar que fomos presos. Estamos sendo presos, levados ao cativeiro, ao calabouço. Maduro pediu anistia, pediu aposentadoria, que possam ficar reclusos em algum lugar, mas com mordomias. E ele deixa a Venezuela. Assim ele estabeleceu. Mas já ficou dito que o general encarregado da segurança da Venezuela, ou seja, o exército venezuelano, o cartel dos soles, que são 4 cartéis, todos eles são soles, mas cada um tem o seu feudo. Eles entregaram Maduro por 50 milhões.
Eles receberam esse dinheiro. Exterminador de gente boa, brasileiros e estrangeiros que aqui vivem. Acabou, meu filho, acabou essa porra. Vamos mudar tudo isso. Quem precisa desses ladrões? Ninguém precisa. É tudo feito no computador de uma companhia de seguro que ela administra. Quem fizer merda tá fudido. Acabou. Quem quiser dinheiro tem que trabalhar. Próxima pergunta. Pergunta número 2. Tema: indígenas lesados. Os povos indígenas denunciaram traição e abandono. O que está por trás dessa revolta contra o governo Lula, Juiz Oscar Lima Chapano? Eles querem exterminar todos os índios. E para isso eles querem as procurações dos índios. Todos os índios têm que dizer: nós reconhecemos o governo federal do Luiz Inácio Lula da Silva, falsa identidade, que ele é o nosso representante legal. Estamos em guerra atômica mundial. Eles são... E os seus gestores? Estão entendendo? Estou sendo claro? Que estão brigando entre si porque eles não encontram quem vai ser o Pikachu das galáxias. Próxima. Pergunta número 3. Tema: interesses estrangeiros na Amazônia. Juiz Oscar Aníbal Chapman: existe interferência internacional usando a COP30 para pressionar o Brasil e tomar controle de áreas estratégicas da Amazônia? Já tomou. A ONU já tomou posse da Amazônia. A COP está em litígio. É um embuste, onde utilizaram o Banco Mundial, onde utilizaram o Fundo Soberano da ONU, onde encontraram mais de 700 bilhões na mão de um representante da ONU que se encarregava a pagar mensalmente a todos os que faziam parte do bolo. Então é um reduto de ladrões. É uma sociedade de ladrões, chamada e conhecida como cleptocracia. Sociedade de ladrões. Todos em cana. Pena, prisão perpétua ou fuzilamento. O prédio é bonito. O caput, Organização Mundial dos Estados, é bonito, todo o seu escopo é muito bonito, todos os cargos são libados. Por matar num crime perfeito, eu não fiz nada, foi o cargo é que te autorizou a você. Próximo. Pergunta número 4. Tema: Lula e Moraes. Aliança perigosa? Juiz Oscar Aníbal Chapman, qual é a sua visão sobre essa união entre Lula, Moraes, terroristas, traficantes e... Próximo. Pergunta número 5. Pergunta número 5. Tema: segurança nacional. Juiz Oscar Aníbal Chapman, essa situação coloca o Brasil em risco real de perder soberania?
igual ao terceiro Reich de Hitler. O modus operandi, a operacionalidade, toda a gestão de tomada de decisões é igual à Alemanha nazista. Eles estão procedendo da mesma forma. Próximo. Tema número 6. Crise institucional. Juiz Oscar Aníbal Chapin. O Brasil vive uma ruptura institucional disfarçada? Aos que reclamam e aos que se venderam. Os que se venderam estão na mídia todo dia. Todo dia aparece nos jornais nome de funcionário público pego com $500 mil. Por quê? Porque eles estão fugindo. Eles querem fugir enquanto há tempo. Mas não há tempo. Todas as fronteiras estão fechadas. Estamos em guerra, porra! E os caras não param de roubar. E não para da Polícia Federal receber a ordem para ir lá com as viaturas, tudo caracterizado. Eles nem sabem para que foram convocados, o policial federal. Ele só sabe na hora, o mandato. Às vezes ele tem que pegar um avião e ir para outro estado. E do outro estado vem para cá. Está sendo assim. Próximo. Pergunta número 7. Tema: liberdade de expressão e censura. Juiz Oscar Aníbal Chapin. Como o senhor avalia esse controle sobre patriotas, jornalistas e influenciadores? Como eles não estão conseguindo parar a internet, parar a população da Terra, parar a população do Brasil, eles todos estão indo aos estados a exercer, através da sua presença, de estabelecer que quem manda sou eu, Alexandre de Moraes. Quem manda sou eu, porque eu tenho todos ao meu favor e determina-se que seja feito isso. Ou seja, se há um juiz, um funcionário que trabalhou comigo e que ele procedeu a fazer delação premiada com os Estados Unidos da América, com o planeta, alegando como eu procedo administrativamente e ele, funcionário que trabalhou comigo, eu determino a prisão e o encarnecimento e também o pedido da Interpol para que pegue ele em qualquer lugar do mundo e faz isso com o empregado dele. Imagina o que ele faz com você, brasileiro. Chega e o juiz recebe uma ordem do Alexandre de Moraes para prendê-lo. E o juiz diz, eu não vou proceder. Próxima. Pergunta número 8. Tema: ameaças a militares patriotas. Juiz Oscar Aníbal Chapin. Existe pressão internacional para calar as Forças Armadas? Não aconselho isso. Não aconselho que nenhuma Força Armada de qualquer país queira intimidar um funcionário do Estado de Defesa da República Federativa do Brasil. Ele é que comanda o procedimento. Então eu tenho certeza que ele não vai parar, e nem o Estado, que passa a pertencer a ele, a proceder com essa tarefa, de te alcançar aonde você estiver e te matar bem morto. Próximo. Pergunta número 9. Tema: Trump e Bolsonaro. Aliança Internacional.
Juiz Oscar Aníbal Chapman, qual o significado da aproximação entre Trump e Jair Bolsonaro nesse momento? Eles foram submetidos às mesmas formas opressivas e imorais. É o copia e cola. Procederam nos Estados Unidos, procederam no Brasil. Próximo. Pergunta número 10. Tema: impacto geopolítico Brasil, Estados Unidos e Israel. Juiz Oscar Aníbal Chapman, como a união dos patriotas dos Estados Unidos, Brasil e Israel pode influenciar positivamente o cenário global? Todos são bramânicos, todos são genealogia, herança de Abraão. Então, o Tratado de Abraão estabelece o mútuo respeito. Todos surgiram de Abraão. Próxima. Pergunta número 11. Tema: infiltração ideológica na COP30. Juiz Oscar Aníbal Chapman, há movimentos que é acatada a todo instante é o dinheiro. Você tem dinheiro, você é atendido. Você não tem dinheiro, você vai receber a barra dura da lei. Por quê? Porque existe um contingente operacional de guerra. Existe um Ministério da Guerra. Quando você estabelece um Ministério da Guerra, você estabelece todo o capital para a guerra, para o combate letal, para atender o objetivo que você estabeleceu. Vai ter paz nesta merda, queiram ou não queiram. E vai durar 14 anos. Não é mais 10 anos, é 14 anos. E se vocês pensam que o senhor Trump vai deixar a presidência, olha pra frente, merda! Próxima pergunta, mas... Pergunta número 12. Tema: corrupção estrutural. Juiz Oscar Aníbal Chapman, o senhor crê que os escândalos da COP30... Próximo. Pergunta número 13. Tema: a ameaça do crime organizado. Juiz Oscar Aníbal Chapman, há indícios de que traficantes estão se beneficiando de decisões políticas atuais? Lamentavelmente, os líderes, a liderança dos traficantes é um analfabeto. É um cara que não sabe falar, não sabe pensar, não sabe nada. Por isso que escolheram ele para chefe. Porque ele vai obedecer a ordem. Agora você que faz o sucesso do teu chefe dar resultado, por que você não olha para o futuro? Pega o dinheiro, babaca, e deixa que o teu chefe analfabeto, infeliz, que vai morrer porque é queima de arquivo, entendeu? E você vai ficar fugindo a vida toda. Por quê? Porque a máxima é essa. Você sabe quem lucrou com o tráfico do ópio?
E as que você diz, é impossível que esse sujeito fosse traficante de ópio. Sim. O presidente dos Estados Unidos da América, que declarou a guerra mundial, ele mandava ópio para a Inglaterra, enchia a China de ópio, enchia todos de ópio, cocaína, morfina, tudo. Eisenhower, traficante. Entendeu? E depois começou a matar todo mundo. Deu para entender, meu irmão? Então ele virou o benfeitor, começando a ser o homem bonzinho. Tu não sabe quem é o cara. Vocês não sabem da missa metade, seus idiotas. Vocês inventaram a roda? Vocês ocasionaram o próprio terremoto que os engoliu. Que coisa, né? É. Até o Messias já não quer ser próximo. Pergunta número 15. Tema: mídia tradicional silenciando verdades. Juiz Oscar Aníbal Chapan, por que a mídia ignora a revolta indígena, os problemas da COP30 e a parceria de Lula com regimes suspeitos? A mídia está pagando o que ela semeou. Está sabendo o que é viver sem água, sem ar-condicionado. Todas as mulheres âncoras, pelecadas, com o cabelo todo. Entenderam? Entendi. Próxima. Pergunta número 16. Tema: o papel do juiz internacional. Juiz Oscar Aníbal Chapan, como um juiz internacional, vê o Brasil sendo pressionado por agendas externas? A última parte, o senhor pode dizer como vê o quê? Eu vou repetir. Né? O tema, o papel do juiz internacional. Agora, juiz Oscar Aníbal Chapan, como o juiz internacional vê o Brasil sendo pressionado por agendas externas? Entendeu, juiz? Sim. Os que foram pressionados perderam os cargos, estão na lei Magnifici. Próximo. Pergunta número 10. Ganhava, além de várias farturas em todos os sindicatos, ele ganhava uma mensalidade de R$250 mil todo mês, pago por aquele que ele mandava o dinheiro. Imagina quem recebia: Luiz Inácio Lula da Silva. Para ele dar R$250 mil por mês, ele pagava e dizia que tinha que pagar porque ele estava recebendo bilhões. É um sujeito que ele vive em outro mundo e quem está ao redor dele vive em outro mundo. E quem está fazendo toda essa mise-en-scène de bleurragia, que ele quer saber o quê? Ele vai ver sangue jorrar, porque quando esta merda estourar, eles pagam as propinas, vão atrás do delegado, vão atrás do Ministério Público, vão atrás do advogado, vão atrás de todo mundo querendo grana. Isto acaba numa carnificina, estamos em guerra atômica.
Nuclear! Estamos em guerra, porra! Próximo. Pergunta número 18. Tema: esperança para os patriotas? Juiz Oscar Aníbal Chapman, o Brasil ainda pode se erguer pela justiça e pela verdade? A Ucrânia, reduto de todos os nazistas que sobreviveram. Então, não é nada diferente ao que existiu, ao que existe agora. Próximo. Pergunta número 19. Tema: mensagem aos brasileiros? Juiz Oscar Aníbal Chapman, o que o senhor diria ao cidadão comum que já não sabe mais em quem confiar? Não é necessário confiar em ninguém. É necessário você conhecer a vida pregressa de quem está te representando. Se você vê que ele é ladrão, o problema é teu. Você votou no ladrão. Se você vê que ele sempre estudou, sempre trabalhou, tem um ideal, um objetivo, então você dá um voto de confiança. Ou se não, vai pela máquina de IA. Não votar o que a máquina de IA diz para você votar. Não. Você escolhe uma administração, uma inteligência artificial para gestar, para ser o gestor do pagamento da administração pública federal em todo o território nacional. Você está votando em quem? Eu estou votando na administração federal do Brasil ser exercida por uma inteligência superior, quântica, matemática, que estabelece que nenhum centavo será perdido para honrar com os procedimentos de benfeitoria para a população, sendo monitorados, sendo averbados por fatos, atos e circunstâncias administrativas, através de provas vivas de vídeo, áudio e de permanência, engenharia para o mal, para que usem essa engenharia para o bem. Próximo. Juiz Oscar, a próxima pergunta é a número 20. Aí, quando o juiz responder, né, eu vou perguntar duas perguntas ao juiz. Só duas. Uma é sobre Lula e a outra é sobre Moraes. Né? E aí eu faço o encerramento das perguntas e passo a palavra para o juiz Oscar Aníbal Chapman falar à vontade. E depois de encerrar. Viu? Então, a pergunta número 20. Tema: o futuro do Brasil dos patriotas. Juiz Oscar Aníbal Chapman, estamos próximos de uma virada histórica no nosso país? Com certeza, já viramos. Juiz? Faça as perguntas. Sim. A primeira pergunta é uma pergunta do mestre Dilma. Né? Eu sei perfeitamente que Lula já morreu. Nós sabemos também perfeitamente que tem um sósia, como o juiz fala até o nome de alguns. Juiz, então, nesse desgoverno, com tanta corrupção, por que a justiça internacional, não sei se é o Trump, é a justiça, né? Por que ainda, se já sabe,
né, que não é Lula, é fácil desmascarar. É só prender o Fato e circunstância são provas a serem adquiridas como se fosse uma grande joia rara, incalculável de proceder a dar valor. Por quê? Porque essa prova, ela estabelece fato, ato e circunstância. E existe um executor, um financeiro e uma vítima. Então, isso vem um novelo. Como se fosse um novelo de lã. Você começa a puxar essa cordinha e vai fazendo uma bolinha. E vai fazendo uma bolinha, uma bolinha. Quando tu vai ver, tu tá com uma pelota enorme que vai pelo mundo inteiro. Então você tem que pegar os responsáveis. E tudo isso, que eles fiquem sabendo que está tudo calmo, que o mar não está com marola, não tem maremoto, não tem terremoto, não tem... Ou seja, é o mar de brigadeiro, quando existe o verdadeiro perigo. Mar calmo não significa que esteja tudo bem. E a assertiva do general Mourão, que isto não lhe podemos levar de tirar a sua valor, tem que dar linha à pipa. Deixa correr frouxo. Deixa eles aparecerem. Porque o sujeito que está arriscando, ele diz, pode fazer, eu garanto, vai por mim, mas escuta, tal. Aí o cara vai, faz, aí todo mundo, porra, é verdade, por isso que ele é nosso chefe. Entendeu? Entendeu? Entendi. A última pergunta. Sim. É sobre o ministro Alexandre de Moraes. A gente observa que ele acha que ele é o dono da verdade. Ele não é o dono da verdade. O dono da verdade é o nosso Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem hora, juiz. Inclusive, eu quero falar isso antes de outras palavras. Só tem uma pessoa que fala desse ditador, ministro Moraes, fala a verdade, e que outra pessoa eu nunca ouvi falando. É o juiz Oscar Aníbal Chapano. E ele não fala nada, certo? Não fala nada. Então, por quê? Está sorrindo. Juiz Oscar, nós vivemos em um país que tem uma Constituição Federal, né? Tem um judiciário diverso, né? Judiciário não é, eu acredito que não é só o STF. Tem os advogados, tem muitas pessoas que têm condições aí, né? E esse senhor ditador, ele rasga de uma maneira a Constituição Federal, e que ele não pode, ele deveria ser preso, já preso há muito tempo, né? Porque isso aí é uma humilhação para nós brasileiros, ok? Não só para nós brasileiros, para todos, de outras pessoas de outros países, né, que tem vergonha na cara, né? Porque é o seguinte, é triste, é como eu falo aquela palavra, tá tudo caótico, tudo melancólico, né? E eu só tenho certeza de uma coisa, juiz. Ele não é inteligente, nem Lula, nem ele. Porque se eles fossem inteligentes,